Política, com Lana Canepa. Lana Canepa, todas as tardes com a gente aqui no Band News no meio do dia, Lana. Ainda há pouquinho a gente ouvia o presidente Lula discursando na cerimônia em Brasília, né? Na verdade, apresentando os resultados justamente do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada no Palácio do Planalto. E, de uma maneira geral, os números subiram, mas estão longe do ideal, né, Lana? 56% das crianças aprenderam a ler e escrever no tempo adequado, na idade certa, ou seja, ali até os 7 anos de idade. Diga, Lana, boa tarde para você. Fábio, boa tarde para você, para Débora, para todo mundo. É uma questão que envolve a política e que envolve toda a sociedade, né? A gente está falando da escola pública, mas isso é uma régua importantíssima para o desenvolvimento do país. Alfabetizar na idade certa é fundamental para garantir a aprendizagem ao longo de toda a vida de muitas pessoas, né? Então, a gente está falando dos problemas também, né? Evasão, abandono, distorção idade série, que é quando a criança vai repetindo, enfim, não consegue acompanhar a turma da idade dela. E o abandono, o ministro estava detalhando, Camilo Santana, ao longo da cerimônia, o abandono vai aumentando ano a ano no Brasil de maneira tão exponencial. Quando chega no ensino médio, o último levantamento que eles fizeram mostrou 500 mil jovens abandonando o ensino médio. É muita gente que deixa de investir no próprio futuro, que desiste na reta final. E por isso é importante garantir que esses jovens tenham alguma renda. Eu acho que olhar para esses números é essencial para a gente entender para onde estamos indo. E sim, a crítica precisa ser feita. A gente teve um tombo enorme com a pandemia, mas estamos exatamente no mesmo lugar que estávamos em 2019. 55% das crianças eram alfabetizadas no tempo certo em 2019. Veio a pandemia e derrubou esse índice do Ministério da Educação para 36%. E agora a gente volta para o patamar de 56%. Então a gente está pedalando sem sair do lugar, né? E o que eu queria trazer para vocês, claro que tem importante ali o anúncio da melhoria das políticas, eles estão aprimorando os critérios de avaliação das crianças, estão investiram R$ 1 bilhão, isso é a parte que é a obrigação do governo mesmo. Mas eu queria que a gente olhasse, pessoal, primeiro para o número de quem está fazendo direito. A meta do Brasil é chegar a 2030 com esse nível de alfabetização no tempo certo, com nota 5, que quer dizer mais de 80% das crianças. E olha, não é 100, viu? É mais de 80% das crianças sendo alfabetizadas com a idade correta. Quantos por cento a gente tem? Só um estado, só o Ceará, já alcançou essa meta. O país inteiro está longe, muito longe disso. Os piores cenários são no Sergipe, 31%, Rio Grande do Norte, 37%, Bahia, 37%. Muito distantes dessa meta de que as crianças aprendam a ler e escrever na idade correta. Eu fui olhar, obviamente o Ceará se destaca, 85% das crianças estão alfabetizadas na idade correta lá, e me faz lembrar do Band Cidades Excelentes, que é um projeto que eu respeito muito, que eu estou envolvida desde o começo, né? Cidades Excelentes premia as boas iniciativas, porque a gente tem muitos números, muitos dados para reclamar quando Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia deixam as crianças lá para trás, na fila, né? Na última das prioridades. A gente tem muitos dados para mostrar os problemas, mas e quando a gente precisa dar um bom exemplo? A ferramenta, a política também é uma ferramenta que precisa ser afinada, um instrumento que precisa ser afinado e precisa oferecer soluções. Então, Ceará, vamos olhar para o Ceará. O Ceará, no Band Cidades Excelentes, ganhou em todas as categorias em educação no último ano, em 2023. Para cidades pequenas, de até 30 mil habitantes, Pires Ferreira ganhou o prêmio no Pilar Educação. Nas cidades com 30 a 100 mil habitantes, Eusébio ganhou. E Sobral, nas de mais de 100 mil habitantes, ganhou pelo segundo ano consecutivo. E o que faz Sobral? Porque a educação de Sobral é um exemplo para o país e tem que ser olhada como um exemplo para o país. Eles valorizam os profissionais que estão indo para a escola todos os dias. Os professores têm uma carreira.
Os diretores têm uma escola de formação constante em que eles aprendem a fazer gestão de qualidade. Quem tem talento para gestão é levado para gestão, e quem tem talento para ficar na sala de aula, para ensinar, segue o que ele é mais vocacionado a fazer. Basicamente, é investimento. E eu vi um diretor falando, achei incrível. Ele falou: tempo, presença e exemplo. É isso que um diretor tem que fazer dentro da escola. Ele tem que passar tempo na escola, ele tem que ter presença e tem que dar o exemplo. É uma qualidade nas relações que ele vai construir ali com os educadores, com os pais e especialmente com os alunos. Se não tiver vontade de fazer, vira o que a gente vê na maior parte do país, que é o diretor de escola sendo indicado por cargo político, por interesse político, para receber um salário sem o menor envolvimento, sem a menor qualificação e muito menos vocação para fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Acho que essa cobrança tem que começar aqui em Brasília, por isso eu trouxe esse tema hoje. Primeiro, para citar o parâmetro do Banco de Cidades Excelentes, quem tiver interesse, entra no site, dá para ver muitos exemplos de municípios, de cidades que estão fazendo acontecer em várias áreas diferentes, não só na educação, mas os números de hoje do Ministério da Educação acendem um alerta. Vem eleição municipal aí pela frente, minha gente. E é nos municípios que a coisa acontece. Na maior parte da gestão da educação, de maneira geral, é feita pelos prefeitos, né? Então, se não tiver um gestor realmente preocupado, a gente não vai sair do lugar. A gente vai continuar pedalando e vai deixar essa geração pandemia toda para trás. Porque eles já não aprenderam, não foram alfabetizados na idade certa. E o prejuízo disso para a vida deles, para a formação profissional deles, é enorme. Então, eleição municipal, aqui em Brasília, esse assunto tem que ser levantado, a cobrança vai continuar e a gente tem que olhar para os parâmetros, o que estão fazendo os melhores, para também cobrar os piores gestores. Para servir de exemplo de modelo, né? A alfabetização que pode ser afetada por vários fatores, inclusive tem alguns ouvintes que são professores, que relatam o outro lado também da dificuldade da falta de recurso. Muitas vezes nessa dificuldade tem a questão da desigualdade regional, é claro, mas às vezes a gente fala de uma má formação de professores. Tem às vezes professor colocando dinheiro do próprio bolso para adquirir material, para conseguir desenvolver uma aula, né, Lana? Débora, eu queria falar sobre isso também, até provoco os ouvintes aqui. O professor que marcou a tua vida, muitas sempre vezes, tem, né? muitas histórias, sempre tem aquela história. E assim, o que ele fazia de genial? Ele se importava. Vamos ser bem sinceros. Eu tenho quase certeza, os ouvintes podem responder. O professor que marcou a tua vida, que talvez tenha mudado a sua história, sua carreira, seu futuro, tudo, tem vários, mas sempre tem aquele né? Eu lembro da minha alfabetização, da professora Miriam. Eu lembro do momento em que eu aprendi a escrever com ela. É uma coisa muito mágica isso. E o que ela tinha de genial? Nada. Ela estava feliz fazendo o que ela estava fazendo. É isso. É discussão importante. Então, a gente não pode deixar de olhar. Exatamente, para a gente trazer até em próximas conversas. A questão do apoio familiar também, que muitas vezes existem esses fatores socioeconômicos, e o amparo familiar também, de acompanhar, às vezes, numa lição, num dever de casa, toda essa estrutura que também interfere. Temos muito o que caminhar ainda, né? Como a gente falava mais cedo, 56% ainda é um índice muito baixo. Lana, obrigada. A gente volta a conversar amanhã aqui no Band News no meio do dia. Bom trabalho para você e até lá. É sempre um prazer. Um abraço para vocês. Outro. 1h11.